Olá, meus amores e minhas amoras, estamos de volta. Eu prometi a vocês que na aula anterior, que nessa eu responderia a segunda questão, né, sobre como diminuir essa desigualdade social no Brasil. Então, antes da gente entrar no assunto, eu vou trazer rapidamente essa resposta, tá certo? Gente, cada pessoa pode ter uma ideia diferente. Na minha concepção, eu acredito que a gente diminui essa desigualdade social quando a gente passa a ter salários mais justos, uma distribuição de renda mais justa através do salário. E quando a gente estabelece, por exemplo, os salários de acordo com a formação acadêmica, com a instrução que aquela pessoa tem. Né? Então, eu acredito que isso incentiva também a população a querer buscar mais conhecimento, né? E assim vai combatendo a desigualdade social da forma mais justa possível. Mas essa é a minha ideia. Se você tem outras, pode falar com a sua professora, mandar para a gente, que a gente apresenta aqui também, tá certo? Vamos lá. Hoje a gente vai procurar aprender a identificar as diferenças e a valorizar as diversas características das cidades brasileiras, tá bem? Também vamos buscar, gente, desenvolver as habilidades de reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade. Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento, né? Pelo crescimento da cidade, tá bem, pessoal? Também a reconhecer as características da cidade, analisar suas interações, identificar órgãos do poder público e canais de participação social para a gente buscar melhorias para aquela cidade, tá bom? Relembrando o que a gente viu na última aula, falamos sobre a forma e os movimentos, né, aí do planeta, sobre também como localizar o Brasil no nosso planeta Terra, entre outras questões relacionadas a isso. Agora, vamos conhecer mais sobre a forma das cidades brasileiras, a formação, desculpa, das cidades brasileiras, para continuar a aprender sobre a densidade demográfica, as migrações e as desigualdades sociais. A gente conseguir entender melhor esses assuntos, né? A partir do momento que a gente entende a origem das cidades, tá bem? Então, vamos lá. No Brasil, gente, tem muitas cidades. Cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, né? E cada uma dessas cidades tem funções e características diferentes. As primeiras cidades do Brasil surgiram aqui, ó, na costa litorânea do nosso mapa. Vocês conseguem imaginar por que as primeiras cidades foram construídas aí? Vou dar meio segundo para você, meio minuto, 30 segundos para você pensar um pouquinho. Olha o mapa e tenta descobrir. Bem, espero que você tenha deduzido que as primeiras cidades foram justamente aqui no litoral. Por quê? Porque o litoral foi a primeira parte, né, do Brasil a ser aí invadida pelos colonos portugueses, tá bem? Também por outros holandeses que também tentaram colonizar aqui, tá bem? Então, essa parte do litoral aqui foi onde o pessoal chegou e foi ocupando esse território, formando vilas, formando povoados, e aí o conjunto, o agrupamento de diferentes povoados, de diferentes vilas que foram crescendo e se acumulando, se juntando umas às outras, foi aí formando as cidades, né? As primeiras cidades. Então, as primeiras cidades do Brasil, elas surgiram de que forma? Qual foi a origem delas? Foi uma origem espontânea, que é justamente quando as cidades que vão crescendo, né? Então, é resultante do crescimento de antigos povoados. Isso aconteceu, por exemplo, gente, na primeira cidade, né, do Brasil, a de São Vicente, lá em São Paulo, que foi resultado de uma vila que foi crescendo, tá? Essa vila foi iniciada por Martim de Afonso de Souza, lá em 1532, e aí foi crescendo e se transformou numa cidade.
E aí ela foi justamente aqui em São Paulo, mas justamente nessa parte litorânea, tá bem? Temos também outras cidades que nasceram de forma espontânea, como a cidade de Belém do Pará, que inicialmente era uma cidade feita para fortalecer ali a segurança, impedir a invasão dos holandeses e tudo mais, os portugueses querendo garantir que só eles iam explorar os recursos naturais do Brasil, criaram alguns fortes, né? E desses fortes, aos poucos, foi se tornando um povoado ali do lado, esse povoado foi crescendo e foi se tornando cidades. Isso aconteceu também no Belém do Pará, tá bom? Na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e em outras também aconteceu igual. E temos também algumas cidades que surgiram da exploração de determinado recurso natural, como é o caso da cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? Surgiu como? O pessoal ficou sabendo que naquela região tinha ouro, pedras preciosas, enfim, e quiseram ir lá explorar esse recurso. As pessoas migraram de diferentes regiões do país e foram para lá. E aí foi criando vilas e povoados e foi crescendo e se transformou numa cidade. E o caminho até essa cidade também também foram virando os povoados que depois se tornaram cidades também. Né? Então essa aí é quando as cidades têm uma origem espontânea, tá bem, pessoal? Mas as cidades também podem ser planejadas. Então, quando a cidade tem uma origem planejada, antes de serem construídas, elas são pensadas e projetadas por engenheiros e arquitetos. A gente pode perceber que essa cidade de Belo Horizonte, que é um exemplo de cidade planejada no Brasil, você percebe aqui que a forma com que as ruas se organizam tem uma lógica, tem quase que um desenho, tá vendo? Isso fica ainda melhor de ser visto, de ser percebido na cidade de Palmas, no Tocantins. Olha aqui como parece que a cidade foi desenhada, pessoal. Né? Porque foi mesmo, né? Por arquitetos e engenheiros que pensaram em como iriam construir ela antes dela começar a ser erguida, tá bem? Isso também acontece na cidade de Maringá, no Paraná. Veja os desenhos aqui das ruas, observem que tem um desenho, né? No formato das ruas, tá vendo? Primeira, não sei se você sabia, mas vai ficar sabendo agora. A primeira cidade planejada do Brasil foi aqui na região, hoje conhecida como Nordeste, né? Em Salvador, tá? Na Bahia. Agora eu quero ver com vocês. Vocês têm duas fotos na tela. Eu vou dar 30 segundos para vocês tentarem descobrir quais dessas fotos aí, quais desses locais foi uma cidade planejada e qual foi uma cidade que nasceu de forma espontânea. Pensem aí. Bem, voltando, eu acredito que vocês tenham percebido que a cidade de Goiânia aqui, que está no formato quadricular, né? Ela sim foi uma cidade planejada. Você vê que tem um desenho, né? Como se fosse um círculo, uma circunferência na parte central da cidade e várias ruas se conectando a essa circunferência, né? E as ruas têm um espaçamento para a circulação tranquila dos carros, é preservado, é pensado na arborização da cidade, tudo direitinho, tá vendo? Já nessa cidade aqui circular, né, representada no formato circular, na circunferência, que é a cidade de Olinda, a gente vê um agrupamento de casas. É quase que uma colada na outra, quase não tem janela, né? É tudo feito assim, de forma o quê? Espontânea. Uma foi fazendo uma casa, o outro foi construindo a casa dele do jeito dele, e aí, aos poucos, a cidade foi surgindo. Mais um teste. Observem agora aí na tela, tentem identificar que cidades são essas e se elas são espontâneas ou foram planejadas. 30 segundos na tela.
Continuando aqui, pessoal, essa primeira cidade aqui quadricular, né, que está aí na figura quadricular, no quadrilátero, é a cidade de Brasília, pessoal. E ela foi uma cidade planejada, muito planejada. É a capital do nosso país, tá bem? Os responsáveis pelo plano aí urbano de Brasília, pela essa construção, foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Vocês podem ver que a cidade é feita praticamente toda em desenho, né? Uns desenhos bem diferentes, é artístico mesmo aí a cidade de Brasília. Mas vamos ler aqui, eu vou ler com vocês rapidamente a história de Brasília. Então, se você não conhecia ainda a história de Brasília, presta atenção para conhecer um pouquinho mais sobre a capital do nosso país, tá bom? Vou ler aqui com vocês e procurem ler comigo, gente. Lê em voz alta, acompanhando a minha leitura, tá bom? Brasília, plano piloto e cidade satélite. Brasília representou em vários sentidos um sonho, ponto culminante do governo do entusiasmado e carismático Juscelino Kubitschek, que, embalado por slogans como 50 anos em 5, corporificou como poucos o otimismo desenvolvimentista. Brasília foi projetada na intenção de ser o maior urbanista, Lúcio Costa, para ser uma cidade não só moderna, mas também socialmente mais justa. Ironicamente, entretanto, ela representou, isto sim, uma segregação brutal. Os operários que construíram Brasília, os candangos, nordestinos em sua maioria, acabaram se acomodando nas cidades satélite, do entorno do miolo planejado, o plano piloto, onde se situam os prédios públicos, os hotéis, a embaixada, as quadras residenciais planejadas, entre outras coisas. Então, pessoal, Brasília, né, ela, como o texto fala, ela surgiu de um sonho, né? Foi uma cidade planejada, bonita, um plano bonito, como vocês puderam ver, mas o que era para ser um local que representasse aí, né, o que constitui a nossa república, né, o terceiro artigo que constitui o objetivo da nossa república federativa, né, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e isso que a capital era para representar, acabou representando o oposto. E acabou representando a realidade do Brasil, que é essa desigualdade social, né, que é essa segregação. Porque as pessoas que migraram para lá para ajudar na construção de Brasília, né, as pessoas que vieram do Nordeste principalmente, não tinham espaço, não pensaram nessas pessoas. E essas pessoas tiveram que ir criando as suas casas da forma que podiam, do jeito que podiam, formando aí as cidades satélites, né? Que foi uma forma bonita de chamar a favela ou comunidade que ficou aí ao redor da cidade do plano piloto, né, do miolo ali, que foi de fato planejado. Então, ficou uma cidade em que o centro foi planejado, mas ao redor está aí escancarado a falta de planejamento, tá certo? E a outra cidade? A cidade que estava no formato circular, qual era? Alguém conseguiu identificar? Era a nossa cidade de Vitória de Santo Antão, gente, que merece também uma breve história, né? Então, vamos leiam comigo, tá bom? O início do povoado local data de 1626, quando o português Diogo Braga, natural da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, invadiu essa região com sua família. Logo, essa região tornou-se um conjunto de fazendas criadoras de gado. Assim, Diogo Braga mandou fazer uma capela para Santo Antão, que além de ser o padroeiro de sua terra natal, também era o patrono contra furto de gado. Em 1645, no ano da célebre Batalha das Tabocas, o núcleo populacional do até então povoado de Braga já era bem desenvolvido. Em 1712, o desenvolvimento do povoado fez com que o diocesano local criasse aqui uma freguesia. O que é uma freguesia, pessoal? É uma paróquia pequenininha, tá? Que logo foi elevada à paróquia, com o mesmo nome de Santo Antão. Em
1811, o povoado transformou-se em vila. E em 1843, a Vila de Santo Antão foi elevada à categoria de cidade, tendo seu nome mudado para Vitória, em homenagem à vitória dos pernambucanos sobre os holandeses na Batalha do Monte das Tabocas. Através dessa história aqui, a gente já pode entender, já pode deduzir que a origem da nossa cidade de Vitória de Santo Antão foi qual? Planejada ou espontânea? Espontânea, né, pessoal? Ela surgiu ali como uma vila, a vila virou um povoado, o povoado foi crescendo e se transformou na cidade, não é isso? Mas isso não quer dizer que nenhum dos bairros que surgem nessa cidade não possam ser planejados. A cidade surgiu de forma espontânea, no início, né, sua origem, mas ela pode sim começar a se planejar cada vez mais e criar bairros planejados dentro dela, tá certo? Agora vamos explorar, gente, as funções das cidades, né? As cidades e suas funções. Elas podem ter uma função turística, né, que são todas aquelas cidades vinculadas a uma atividade de turismo. São cidades normalmente litorâneas, pessoal, como a cidade aqui de Paraty, no Rio de Janeiro, mas também podem atrair os turistas de outras formas, tá? Como a cidade de Gramado, que tem uma arquitetura belíssima, um frio aconchegante, é conhecida pelos seus chocolates, né? Então, as cidades vão ter diferentes características que vão atrair o turismo. E o turismo vai ser, então, a principal economia, a principal forma de gerar economia, de gerar lucro daquela cidade. Então, ela vai ter uma função turística. Mas também temos a cidade comercial, que representam os núcleos urbanos que têm como ponto forte econômico as transações comerciais e a prestação de serviço. É quando uma cidade tem centros como shoppings ou feiras, tá? Que vão atrair pessoas de diferentes cidades para ir até lá para comprar determinado produto ou determinado serviço, tá bem? Temos também as cidades industriais, que correspondem àqueles municípios que concentram um grande número de indústrias, tá, gente? De fábricas. Cidades portuárias, que são cidades responsáveis por facilitar a exportação e a importação de mercadorias, né? Ou seja, a levar a mercadoria para fora, a mercadoria daqui do Brasil para fora do país e receber as mercadorias que chegam de fora do país, tá bom? E temos a cidade de Porto aqui como uma das representações dessas cidades, né, portuárias. Temos também as cidades político-administrativas, que são aquelas o quê? Onde se localizam importantes sedes administrativas do governo e parlamentos, como é a nossa cidade de Brasília, né? E as cidades religiosas são formações urbanas que possuem suas dinâmicas econômicas majoritariamente, predominantemente, né, centradas em algum tipo de atividade religiosa. Bem, pessoal, eu acho assim, pelo que eu sei, aqui no Brasil não tem nenhuma cidade exatamente com uma função assim religiosa. Se eu estiver enganada, por favor, falem com seus professores para falarem comigo para eu corrigir na próxima aula, tá bom? Mas o que a gente percebe aqui no Brasil é que acontece muito o quê? O agrupamento, cidades que agrupam diferentes funções. Isso é o que acontece, por exemplo, com a nossa cidade de Vitória de Santo Antão, tá? Vitória de Santo Antão agrupa funções industriais, comerciais, tá? Até mesmo acadêmicas, né? Com polos acadêmicos como a Universidade Federal, o IFPE, entre outros. Se você tiver agora com o seu caderno e com um lápis, uma caneta para anotar as principais funções da cidade de Vitória, é interessante que você faça essa anotação aí, tá bem, pessoal? E lembre-se que eram para vocês estarem sempre lendo comigo, tá bem? E aí procurando anotar o que vocês acham interessante na aula, gente. Vocês estão no 5º ano, logo vocês vão para o 6º. Então, vão criando esse costume de fazer aí fichamentos, anotações das coisas mais interessantes, que mais lhe chamaram a atenção na aula, tá? Vou procurar ler de forma devagar e procure anotar aí as principais funções da cidade de Vitória de Santo Antão que você achar que devem ser destacadas, tá bem? Vamos lá. Então, ó, com um dinâmico polo econômico, Vitória de Santo Antão
tem uma sólida economia baseada na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. A cultura do cultivo de hortaliças e granjeiro, que abastece a capital, Recife e outras cidades circunvizinhas, ocupa 3 polos principais aqui na cidade de Vitória de Santo Antão: Natuba, Pirituba e Oiteirinho. No setor industrial, há várias fábricas, como o engarrafamento Pitu, a Sadia, a Metal Frio, a Mondelez, entre outras. Além de feiras livres, a cidade ainda conta com um polo acadêmico cada vez maior para fortalecer sua economia. Então, pessoal, qual a relação aí de fortalecer a economia com o polo acadêmico de uma região? Quanto maior o polo acadêmico de uma região, quanto maior a instrução das pessoas dessa região, já é comprovado por pesquisas que também a economia dessa cidade tende a crescer. As pessoas, quanto mais educação têm, mais elas sabem como destinar o seu dinheiro, como movimentar a economia da cidade. Elas conseguem bons empregos, né? E mesmo estudando ou trabalhando em outras cidades, através dessa formação que ela teve, ainda assim regressam às suas cidades e investem, né, nessa cidade. Então tem toda a relação aí entre fortalecer o polo acadêmico, né, o polo educacional da cidade, e fortalecer a economia da cidade, tá bem? E, gente, podemos perceber aqui nessa imagem, e eu acho que todos vocês sabem, que as cidades mudam com o passar do tempo, né? Algumas mudanças a gente consegue acompanhar, outras a gente não consegue acompanhar. Nessa foto aqui, a gente pode perceber que a cidade de Santos, em 1940, mudou muito comparado à cidade de Santos atualmente. As principais diferenças que a gente percebe aí é a verticalização das construções e o asfaltamento da avenida. Tem outras, mas assim, vendo a foto, essas são as principais que a gente consegue perceber. E o que é verticalização das construções? Olha, aqui a gente percebe que as construções, elas estão o quê? Horizontais, casinha no lado de casinha. E aqui elas estão verticais, porque é feito prédios, as pessoas vão meio que morando umas em cima das outras, né? Porque a cidade cresceu e precisa conseguir aí dar moradia para todas elas. Então, é feito o quê? Não dá para ficar casinhas uma ao lado da outra. Começa a se verticalizar, começa a se formar prédios, tá vendo? E essas mudanças, principalmente ocasionada devido à urbanização, ao processo de urbanização, que é a transformação de uma sociedade ou de região ou do território de rural para urbano, tá bem? O que muda principalmente aí é os serviços básicos ofertados. No Brasil, inicialmente a gente tinha uma maior população na área rural. Tá vendo aí 1940 no gráfico? O verde representa a população rural e o laranja a população urbana. Olha como em 1940 a população ela se localizava bem mais na área rural. E atualmente em 2015, olha como a barra laranja, né? A população está muito mais urbanizada. Nesse mapa aqui, a gente pode ver, desculpa, antes do mapa, a gente pode ver aqui no gráfico, isso representado por cores, 85% da população brasileira urbanizada e 15% ainda morando aí na população rural, né, na área rural. Aqui, gente, a gente pode ver isso por região, tá vendo? E aí, através disso, a gente consegue perceber aqui que temos um mapa político, né, que divide as regiões por cores. E aqui temos um gráfico que mostra que o Sudeste, representado aqui de roxo, é a região mais urbanizada e o nosso Nordeste ainda está como a menor, a região menos urbanizada, tá bem? Está tudo relacionado, tá bem, pessoal? Os locais urbanizados atraem indústrias, né? Por quê? Porque eles fornecem energia, consumidores, boas vias de circulação para as pessoas conseguirem chegar até as indústrias, transporte, e isso faz com que as pessoas vão para esses locais, prefiram esses locais em busca do emprego, né, na indústria. E aí provoca o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas da área rural para morar na área urbana, tá bem? A gente tem aí que a industrialização brasileira, né, teve muita relação no Sudeste, começou a acontecer no Sudeste,
justamente por conta da cultura, da cafeicultura. Antigamente existia o êxodo rural, né? Das pessoas saíam da zona rural para a zona urbana, principalmente lá para São Paulo, mas atualmente a gente consegue perceber um êxodo urbano, as pessoas saindo da área urbana e buscando uma qualidade de vida melhor, não no sentido mais da infraestrutura, mas no sentido de conseguir descansar mais, de não viver sobre tanto estresse, tanta pressão, tá bem? As cidades, gente, apesar de ter essa hierarquia, né, entre as cidades mais urbanizadas e menos urbanizadas, as cidades mantêm sempre uma forte relação, seja por trocas comerciais, de serviços, produtos, mas estão sempre se relacionando a área rural e a área urbana, tá bem? Mas predomina essa hierarquia aí das metrópoles como sendo os grandes centros, né, que oferecem diferentes serviços, hospitais de alta qualidade, complexidade, as capitais regionais, que são as cidades que exercem grande influência regional, que apresentam variedade de atividades, de comércio, mas que ainda não são tão grandes quanto as metrópoles. Temos também os centros de zona, que são cidades menores que os centros subregionais e que oferecem atividades de comércio e outros serviços básicos, tá? E os centros locais, que são cidades pequenas, que só ajudam, assim, a parte mais rural daquela região, daquele município, mas que se a pessoa precisa de hospital, de farmácia, elas precisam procurar em outras cidades, né, banco e tudo mais. Então, o que aprendemos hoje? Falamos sobre a formação das cidades brasileiras e suas diferenças e suas diferentes funções, a relação entre a urbanização e a industrialização do país e a hierarquia urbana, tá bem? Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto procurando explorar quais são as consequências de uma cidade que surgiu de forma espontânea e que se urbanizou assim de forma muito desenfreada, sem uma organização, sem um planejamento, né? E como a gente pode evitar essas consequências, tá bem, pessoal? Eu espero que vocês continuem se cuidando, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma na aula de hoje. Pede para a tua professora entrar em contato se você acha que ficou faltando algum esclarecimento, que a gente busca trazer aqui correções ou maiores esclarecimentos na próxima aula. Tá bem, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.